Seja muito bem-vindo. Esse é o seu, nosso canal, onde nós fazemos leituras comentadas de textos interessantes. E hoje o nosso texto será o livro Or Israel, e vamos falar um pouco da introdução dele. Introdução, um virtuoso visionário para as gerações. Escrito pelo rabino David Scheinfeld. Com o passar dos séculos, a grandeza do rabino Israel Lipkin de Salant, mais conhecido como Rav Israel Salanter, que viveu de 1810 a 1883, se sobressai ainda mais. Rav Israel conseguiu uma combinação extraordinária, um abrangente e brilhante conhecimento associado a Midot Tovot, boas características, porém sua estatura fora do comum se destaca ainda mais pela união de sua visão profética com a capacidade prática de criar instituições. Essa combinação lhe permitiu identificar e responder aos grandes desafios de sua época, a chegada da modernidade e sua transformação nas condições da comunidade judaica. Crescendo em Zagar, Lituânia, Rav Israel, o filho do rabino Zev Wolf, um professor de Talmud e posteriormente Av Beit Din, Goldinger e Telz, poderia ter se tornado mais um dos Iluim, prodígios talmúdicos, que proliferavam pela Europa Oriental. O professor deste jovem era o estimado e erudito rabino Tzvi Rish Braud de Salant. Enquanto o jovem Rav Israel recebeu influência e ensinamentos do rabino Yosef Zundel de Salant, discípulo do rabino Haim de Volozhin, que enfatizava a importância de Irat Hashem, reverência aos céus, e o estudo da literatura clássica de Mussar, como chave para o crescimento espiritual de cada indivíduo. Rav Zundel desenvolveu um método de autoaperfeiçoamento e crescimento em Midot que ele próprio praticava. Durante o período em que ele era orientado por Rav Zundel, e dedicava-se a desenvolver as características de modéstia, pureza e servir a Deus sem interesses particulares, Rav Israel avaliou a possibilidade de viver uma vida oculta de piedade e estudos, afastando-se um pouco do dia a dia da comunidade. Porém, concluiu que alcançar uma vida religiosa tão plena, livre do orgulho, mas também afastada do envolvimento com as necessidades da comunidade, seria um pouco de comodismo e algo errado. Desde então, insistiu que a verdadeira Torá Lishma, o estudo da Torá, apenas com o interesse de conhecer a sabedoria divina, envolvia não apenas uma vida particular de estudos, sem a pressão das obrigações profissionais, mas, ao contrário, uma vida de serviços e responsabilidade comunitária. Somente um estilo de vida assim é que coloca as necessidades dos demais e a prosperidade da Torá em primeiro plano e as necessidades egoístas do indivíduo em segundo lugar. Para si próprio, Rav Israel adotou metas elevadas de deixar de lado o ego, a fama e interesses particulares para conseguir servir a Deus com pureza. Porém, estas características teriam que ser conquistadas e vividas no calor do campo de batalha da vida pública e da liderança. Desde o momento que Rav Israel foi chamado para servir como Rosh Yeshiva, na Yeshiva do Rabino Meili, em Vilna, em 1840 até o final de sua vida, ele aceitou sobre si a tarefa de dirigir a comunidade numa época de extraordinárias mudanças. Na Europa Ocidental, as condições para a emergência de uma cultura moderna, industrialização, urbanização, o levante do nacionalismo, o liberalismo e democracia estavam se desenvolvendo rapidamente e tornando-se dominantes. A Europa Oriental estava atrasada em meio século em relação à Europa Ocidental. Mas o início da transformação cultural já podia ser percebido por um observador perspicaz e com uma profunda intuição como Rav Israel. Ele percebeu e compreendeu que a vida tradicional judaica não estava preparada para os desafios históricos que se aproximavam. A comunidade tradicional era marcada por uma observância convencional e meios conservadores de viver. Este estilo de vida ficaria vulnerável quando as condições mudassem e hábitos de vida alternativos se tornassem disponíveis. Rav Israel sentiu que o rumo da comunidade deveria ser alterado educacionalmente,
de forma que uma identidade religiosa interna e significativa fosse criada e se tornasse a norma. Aí então, caso se defrontassem com uma necessidade de escolha, estariam suficientemente munidos e comprometidos com valores genuínos para escolher o caminho da Torá e não se deslumbrarem com a riqueza e prosperidade crescentes e as recompensas sociais da modernização. Rav Israel estava preocupado com o fato de que as yeshivot precisavam inovar meios de prover a necessária orientação, supervisão e apoio digno para atrair e manter os melhores e mais brilhantes alunos. Também sentiu que, conforme a economia se desenvolvesse e os judeus fossem expostos a outros estilos de vida, os leigos enfrentariam mais e mais tentações. Rav Israel não estava convencido de que estas pessoas estavam adequadamente orientadas e treinadas sobre as leis de relacionamento interpessoal e também nas leis sobre ética nos negócios. Anos mais tarde, ele escreveu em sua famosa Igeret HaMussar: parece-me que naquelas regiões a proibição de não comer alimentos não kasher e coisas similares está tão enraizada nas almas judias que não é necessário um esforço especial para suprimir qualquer tendência ou desejo por estes alimentos e distanciar-se deles. Porém, lamentavelmente, em assuntos de negócios e finanças, a situação é a oposta. A maioria das pessoas não questiona sobre possíveis violações das proibições de roubo e a obtenção de vantagens ilícitas, a menos que algum colega levante a questão. E alguns, mesmo depois de o caso ter sido levantado, utilizar-se-ão de táticas duvidosas e obscuras ou simplesmente roubarão desavergonhadamente. Porém, conforme a Torá, todos os mandamentos, tanto os que tratam sobre a profanação dos rituais religiosos, como os relacionados à falta de ética no trabalho, têm o mesmo peso. Isto é proibido e aquilo é proibido. E hoje, na realidade, nós vivemos uma sociedade que, de certa forma, tem algum grau de similaridade à descrita pelo Rav Israel em seu trabalho. Vivemos uma sociedade onde, infelizmente, muitas pessoas, felizmente, se dedicam a conhecer o que a Torá fala em diversos aspectos, mas apresentam algum grau de dificuldade nas relações interpessoais. É fato que relações interpessoais não são um tema fácil, mas, mesmo não sendo um tema fácil, é de elevada relevância que aprendamos todos a lidar com as situações que surgirão nas relações interpessoais, usando a ética da Torá aprendida no Sinai em todas elas. Então, é muito importante que nós nos dediquemos diariamente ao estudo do Mussar, que é essa ética, porque dessa forma nós vamos incorporar essa ética em nossas atitudes diárias. Então, continuando, Rav Israel, então, face ao risco moral crescente, começou a desenvolver ensinamentos éticos e métodos para fortalecer o caráter e o comportamento tanto das pessoas leigas como de Talmidei Rahamim. A prescrição de Rav Israel para a mortalidade é uma religiosidade incorporada à pessoa, o desenvolvimento de uma personalidade ético-religiosa que decidirá permanecer comprometida à religião e agir de forma correta quando estiver diante de dilemas éticos na sociedade e na economia. Eu acho que esse parágrafo deveria, na realidade, ser decorado por nós, deveria ser colocado em nossas paredes, porque é muito importante que a gente aprenda e pratique isso todos os dias. Então, já que vale a pena, eu vou repetir essa parte da leitura, porque talvez, se você estiver lavando o prato, fazendo alguma coisa, não tenha prestado atenção, vale a pena ouvir isso. A prescrição de Rav Israel para a modernidade é uma religiosidade incorporada à pessoa. O desenvolvimento de uma personalidade ético-religiosa que decidirá permanecer comprometida à religião e agir de forma correta quando estiver diante de dilemas éticos na sociedade e na economia. Ele esforçou-se em fortalecer as yeshivot que estavam desenvolvendo lideranças religiosas para a próxima geração e também a aprimorar a liderança das comunidades em todo lugar que fosse. Em 1848, o governo do czar decidiu criar um seminário rabínico patrocinado pelo governo
que acreditavam que poderia treinar os rabinos a serem modernos. Assim, eles seriam mais afáveis às exigências governamentais de que os judeus se submetessem à educação secular e se tornassem mais integrados, isso é, assimilados à vida russa. É muito importante, na realidade, pelo menos essa é a minha visão, que sim, nós tenhamos a educação religiosa e sim, tenhamos a educação secular, para que nós possamos levar a beleza da Torá a todas as instituições em que estivermos. Porque não tem como o povo de Israel ser luz para as nações se não estiver em contato com as nações mostrando a beleza da Torá. Portanto, sim, na minha visão, é importante que todos os Yehudi tenham o conhecimento da Torá, é óbvio, isso é fato, mas tenham também o conhecimento secular, de forma que possam crescer e possam se destacar em qualquer local que estejam. E de certa forma, eu digo isso para qualquer pessoa, tenha o conhecimento da palavra de Deus e tenha também o conhecimento secular, para que aí sim você possa mostrar em meio à ciência, em meio aos estudos sociais, você possa mostrar a beleza do que uma educação religiosa pode trazer de mudança e de positivo na vida de uma pessoa. Mas, nesse sentido, em 1848, a gente está vendo que o governo decidiu criar esse seminário na tentativa de tirar, pelo que parece, pelo que lemos desse capítulo, a força da religião na educação. E vamos ver se, com o resto da leitura, isso se confirma. O governo percebeu que, se fosse para influenciar de forma bem-sucedida a comunidade ortodoxa, precisava de estudioso ou sábio de reconhecida estatura nos estudos e na autoridade religiosa para servir como diretor do seminário. Então, eles queriam Rav Israel para isso. Rav Israel foi identificado pelas autoridades e pelo Maskilim, iluministas, que aconselhavam o governo como sendo a pessoa indicada para esta posição, a despeito de seu comprometimento com novos métodos de desenvolvimento educacional. Rav Israel percebeu que tais modificações na educação rabínica impostas externamente por um governo hostil ao judaísmo e à sobrevivência judaica trariam destruição ao invés de renovação à comunidade. Então, na realidade, percebemos então que aquele governo estava querendo fazer isso com o intuito de afastar os judeus da Torá e não de tornar os judeus melhores, porque aquele governo, na realidade, estava lutando contra a comunidade. Então, o que é que o rabino Israel fez? Ele teve que, então, fugir de Vilna para escapar à pressão do governo para ensinar Guemará naquele seminário oficial. A ponderação de Rav Israel mostrou-se precisa. Esta universidade religiosa tornou-se um local de treinamento de marionetes do governo. Percebemos aí, então, o que aconteceu, já que a motivação do governo era a motivação errada. Um local de treinamento de marionetes do governo, funcionários de carreira e pessoas de comprometimento e cumprimento religiosos dúbios. A modernização forçada minou a vida judaica, criando um grupo que venerava as atividades seculares e tornou-se corrompido pela exposição à modernidade. Esse retrocesso somente fortaleceu a polarização da ortodoxia europeia. Rav Israel foi para Kovno, onde ativamente difundiu as ideias e práticas do movimento para a renovação interior das pessoas, o Mussar. Já em Vilna, Rav Israel arrumou para que fossem novamente impressos e distribuídos livros de Mussar, publicações ensinando ética, autoaperfeiçoamento, aprimoramento de caráter e uma devota espiritualidade. Ele também dava aulas e discursava sobre esses tópicos. Em Kovno, fundou círculos de pessoas laicas que queriam estudar esses trabalhos e desenvolver sua sensibilidade ética e disciplina para governar tanto seu comportamento pessoal quanto nos negócios. Rav Israel mostrou que ele se enxergava não apenas como um Rosh Yeshiva ensinando seus alunos, mas como um líder religioso tomando responsabilidades políticas que poderiam renovar e proteger a vida judaica frente a tantas mudanças. Sob sua liderança, locais de estudo conhecidos como os Mussar Klois foram estabelecidos para possibilitar um estudo mais focado. Rav Israel também desenvolveu a técnica de estudar Mussar
Bohit Pailut, com fervor emocional, cânticos e imagens vívidas, e não apenas intelectualmente, para inculcar as lições e infundir força emocional para transformar o caráter e a identidade das pessoas, porque realmente esse é o objetivo último do Mussar, que as pessoas consigam inculcar as lições e infundir força emocional para transformar o caráter e a identidade das pessoas. E assim ele intencionalmente treinou uma elite de pessoas eticamente responsáveis, e é o que a gente quer para a nossa sociedade. Rav Israel demonstrou sua liderança começando por Vilna. Em 1848, no talvez mais famoso incidente de sua vida, ele reagiu à epidemia de cólera que se alastrava pela cidade, dando ouvido às advertências dos médicos de que essa doença letal e altamente contagiosa se disseminaria mais rapidamente caso os judeus passassem todo Yom Kippur jejuando e orando todos juntos. Rav Israel pediu ao público para abreviar suas preces, para passar mais tempo ao ar livre, interromper o jejum e comer para evitar tornarem-se fracos e vulneráveis. Outros rabinos hesitaram em dar uma instrução geral à comunidade para comerem conforme fosse necessário, para não serem acusados de estar tratando o sagrado dia de Yom Kippur levianamente. Rav Israel entendeu que muitas vidas estavam em risco, e uma vez que a Torá coloca o salvamento de vidas como o mais alto patamar de obediência a Deus, tomou a atitude de assegurar as pessoas de que a verdadeira religiosidade colocava a questão de salvar vidas à frente do jejum. Ele também demonstrou assim que honrar Deus vem à frente do temor particular do Possek, aquele que emite decisões de halahá, de que as pessoas possam julgá-lo mal ou humilhá-lo. Ele seguiu a instrução que a Torá deu aos líderes do povo, ao reverenciar o Todo-Poderoso e ensinar a Torá. Você não deve temer nenhuma pessoa. Devarim 1:17. Igualmente impressionante era o seu sentido de responsabilidade por toda a comunidade e sua disposição para adiantar-se e tomar esta atitude, ainda que não fosse o Possek oficial ou líder comunitário de Vilna. Da mesma forma, em seu trabalho em Kovno, Rav Israel tentou criar as ideias, o mecanismo e as instituições para salvar toda a comunidade da força invasiva e desintegradora da comunidade laica. Então, até agora, o que estamos vendo é que Rav Israel ele não ignorava o conhecimento científico, mas na realidade ele queria que as pessoas seguissem as orientações científicas para poderem salvar as suas vidas, mas também, dentro do possível, fizessem a parte de estar fazendo todo o necessário do cumprimento da Torá, ou seja, na realidade o objetivo dele era tanto uma coisa como a outra coisa são importantes, nenhuma das duas deveria ser negligenciada, pelo que nós estamos vendo aqui. Então, de 1857 a 1883, nos últimos 26 anos de sua vida, Rav Israel abriu mão de sua carreira profissional e sua fonte de sustento para dedicar-se à liderança do povo judeu que estava em risco. Ele percebeu que toda a força da modernidade estava se manifestando ao oeste do eixo Rússia-Polônia-Lituânia e que precisava enfrentar o desafio da própria Toca do Leão. Em 1857, ele deixou a Lituânia e estabeleceu-se na Prússia, vivendo alternadamente em Memel, Königsberg e Berlim. Em 1880, ele foi para Paris para fortalecer sua comunidade, especialmente a subcomunidade de imigrantes russos e poloneses que tinham se mudado para a Europa Ocidental à procura de oportunidades econômicas, mas ao mesmo tempo enfrentando os efeitos desintegradores de sua vida moderna. Durante todo este tempo, ele manteve contato com seus discípulos na Lituânia, através de cartas e visitas, orientando-os a continuarem seu trabalho educacional, de fortalecer as yeshivot ao implantar o mussar e o desenvolvimento do caráter em seu currículo, e também fortalecer o público laico, ética e espiritualmente. Não há dúvida que o reforço suprido pelo estudo do Mussar salvou as yeshivot de serem minadas e enfraquecidas pelas fortes correntes das ideias modernistas, seus valores e oportunidades econômicas.
Rav Israel percebeu que a batalha de ideias era crítica para a sobrevivência da Torá, tanto quanto qualquer outra frente de batalha. Por conseguinte, enquanto vivia em Königsberg, iniciou um jornal que chamou de Tevuná, sabedoria, entendimento, para encorajar os rabinos a desenvolverem seu pensamento religioso e sua habilidade de articular os valores e os atrativos da Torá. Embora tenha sido difícil conseguir que outros escrevessem, houve uma bênção nesse problema. Rav Israel encontrou-se forçado a escrever diversos ensaios para que o Tevuná tivesse conteúdo suficiente. Assim, apesar de ser um sábio cuja atividade comunitária e esforços organizacionais não lhe deixavam tempo para escrever, acabou compondo o seu mais importante trabalho teórico. Estes ensaios revelaram que em seu encontro com o Mussar e a modernidade, Rav Israel chegou a algumas das mais importantes perspectivas sobre religião e psicologia, mais do que qualquer outro pensador judeu daquela época. Rav Israel refletiu sobre o poder da razão, tão exaltado pela cultura moderna, e o poder ainda maior do inconsciente em moldar as características e utilizar a razão para seus próprios propósitos. Então, demonstrou a distorção e as ambiguidades na racionalização, antecipando os trabalhos de Freud, de sociólogos posteriores e de filósofos existencialistas. Ao enfatizar os elementos do comportamento dirigido pelo instinto, a escolha como a chave do eu e os efeitos poderosos, ainda que obscuros, dos valores da sociedade sobre o pensamento do indivíduo e seu comportamento. Então, até agora nós podemos ver que o Rav Israel Salanter, a partir da sua análise da razão, ele entendeu que era justamente a questão da racionalização e, consequentemente, ele antecipou as ideias dos trabalhos como o trabalho de Freud. Nesse momento nós vamos finalizar essa introdução e nós vamos continuar numa parte 2, onde nós vamos continuar fazendo a leitura comentada do Or Israel, um trabalho clássico do rabino Israel Salanter e seu discípulo Rav Yitzhak Blazer. A todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada.